Amém, igreja. Queria pedir para os irmãos ficarem de pé um pouquinho, só para a gente poder estar lendo o versículo bíblico de hoje de pé e depois a gente pode se assentar. Nós vamos ler o texto bíblico hoje em João 3, 16 até o 18. Acredito eu que deve ser um versículo bem conhecido aí dos irmãos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito em nossos corações, como falou comigo durante essa semana, durante esse tempo dessa palavra. Amém? Os irmãos já acharam? Podemos ler? Então tá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A igreja pode se sentar? Queria pedir para os irmãos fechar os olhos, baixar a cabeça e fazer uma oração rapidinho. Pai querido, Pai de amor, te apresento, Deus, essas vidas, Senhor, que vão escutar essa palavra, Senhor. Pai, eu te apresento, meu Deus, esses corações fechados, Deus, que entraram aqui nessa casa essa noite, Pai. Que o Senhor venha estar quebrando todas as barreiras, Senhor. Que o Senhor venha estar operando milagres, meu Deus. Que o Senhor venha estar operando a Tua vontade, Senhor. Fala na minha boca, Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que nós vamos conversar aqui hoje, o tema que nós vamos falar aqui hoje, é sobre o amor de Deus. Nós vamos entender hoje o porquê que Paulo, o apóstolo Paulo, deixou de ser perseguidor de cristãos e passou a ser um cristão. Nós vamos entender porquê que Pedro, apóstolo Pedro também, após ter recebido um grande milagre, o barco dele estava cheio de peixe, ele abandonou aqueles peixes e optou por seguir a Jesus. Nós vamos entender porquê que Moisés saiu fugido do Egito, viu uma sarça ardente no deserto e voltou para o Egito para poder tirar um povo de lá. Nós vamos entender o que esses homens buscaram, o que esses homens acharam, o que esses homens entenderam que é o coração de Deus. O título que eu dei para essa palavra é o coração de Deus demonstrado através de Cristo Jesus. Eu queria fazer um pedido para os irmãos aqui. Eu sei que aqui tem vários irmãos com muitas experiências na fé, que já viveram muito tempo na obra de Deus, e eu queria fazer um pedido, que mesmo se você tem muitos anos de caminhada cristã, mesmo que você já está há muitos anos numa igreja, que você tenha humildade para escutar essa palavra, que você venha estar ouvindo essa palavra, que no final dela, eu tenho certeza que você vai estar mais revigorado, que no final dela eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ainda ao seu coração. E eu começo essa palavra com uma pergunta. Se eu perguntasse para você, inclusive para você, que tem muitos anos de igreja, igual eu citei aqui, muitos anos de crente, o que é o coração de Deus? Como que é o coração de Deus? Qual que é a essência dele? Como que ele funciona? Quais que são as características do coração de Deus? O que você ia me responder? O que você ia falar para mim? Esse tema, quando eu estive lendo, estive preparando, o Espírito Santo ministrando no meu coração, eu vi que é um tema inesgotável na palavra de Deus, é um tema imenso na palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que esse versículo que nós lemos aqui, João 3,16, é o versículo-chave da Bíblia. E ele poderia ser mesmo, que ele fala do propósito de salvação. E esse é um tema inesgotável na Bíblia, mas eu escolhi 3 pontos que eu não vou ter a coragem de dizer que são os pontos principais, mas eu tenho certeza que são pontos muito importantes que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Amém? Então nós vamos começar, e para poder entendermos o coração de Deus, nada melhor do que lermos a Bíblia, nada melhor que lermos a palavra de Deus. Então nós vamos começar lendo um texto, não precisa de abrir não, eu vou estar lendo aqui rapidinho e vocês vão estar acompanhando, que é Mateus 11, 28 e 29, que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meus irmãos, na Bíblia tem 4 evangelhos que vai contar da vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a única vez, dentre esses 4 evangelhos, que nós vamos ver falando exatamente sobre o coração de Deus, sobre o coração de Jesus, é nesse versículo. E aqui, ele aborda de uma forma muito interessante, porque muitas das vezes a gente cria dificuldades. Obrigado, irmão. A gente cria dificuldades para poder estar chegando e se aproximando ao coração de Jesus, mas a única condicionante que ele coloca para que a gente venha chegar próximo ao coração dele, ela é muito simples: é estar cansado e sobrecarregado. Jesus veio para você que hoje está cansado e sobrecarregado, para você que hoje não vê mais solução, mas eu te apresento a solução. Não eu, mas Deus te apresenta a solução que vai mudar a sua sorte e que vai mudar a sua história. Muitas das vezes, eu já fui essa pessoa. Falei, eu até penso em ir para a igreja, no meu caso, voltar para a igreja, mas antes eu vou esperar acontecer tal coisa na minha vida. Às vezes a gente está falando de Jesus para alguém, a pessoa fala, não, mas eu quero conhecer seu Deus, eu quero conhecer o seu Jesus, eu quero conhecer a sua igreja, mas eu preciso dessa libertação antes, eu preciso de mudar isso na minha vida antes, eu preciso de parar com tal hábito, eu preciso de deixar de fazer tal hábito. Muitas das vezes você está querendo se aproximar de Deus, mas seu trabalho é uma dificuldade, às vezes sua própria família é uma dificuldade, às vezes você tem muitos afazeres em casa, mas é justamente o contrário. Aqui na palavra de Deus a gente entende que é para todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe aquele fardo que você não está aguentando mais puxar? Aquele peso que você não está aguentando mais suportar? É aqui que você vai encontrar o refrigério para a sua alma. É aqui que você vai encontrar a mudança para a sua alma. E muitas das vezes você tem medo de se aproximar da igreja. Aqui nós estamos numa cidade pequena, Paulacante, todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo, e você está com medo das pessoas chegarem aqui, apontarem o dedo para você e falarem alguma coisa, e pensarem alguma coisa ao seu respeito. Mas eu gostaria de voltar lá no Velho Testamento, antes da gente entrar propriamente nesse versículo que a gente acabou de ler. Quando Adão e Eva cometeu o pecado original, Adão, ele tinha o privilégio de todos os dias, na virada do dia, Deus descia da eternidade, ia ele no paraíso e andava com Adão no paraíso. E Adão, eu acredito que Adão contava casos para Jesus e falava como é que tinha sido o dia dele e comunicava com Jesus, com Deus. Mas quando Adão desceu, quando Adão pecou e Deus desceu para poder falar com ele, e Adão havia pecado, Deus não veio apontar dedo para Adão. Deus não pergunta, Adão, cadê você? Adão, onde estás? E hoje, Jesus está aqui perguntando, minha filha, cadê você? Filhinho, cadê você? Meu querido, minha querida, cadê você? De forma alguma, ele vai apontar dedo para você, de forma alguma, ele vai te julgar. Não é momento para isso. Hoje nós estamos vivendo a janela da graça. Hoje nós estamos vivendo o reflexo de amor de Deus para minha e para a sua vida. Então não é momento de julgamento. Se no Velho Testamento Deus desceu e falou, Adão, cadê você? Hoje Jesus está aqui, meu filho, cadê você? Minha filha, cadê você? Não preocupa com o que você fez, não preocupa como você está fazendo, não preocupa como você está vivendo, preocupa como é que você vai viver daqui para frente. Preocupa como é que você vai viver depois que você entender essa palavra, depois que você entender o amor de Deus para a sua vida. Então vamos lá, para esses 2 pontos desse versículo, que eu confesso que falou demais no meu coração, e realmente é muito lindo entender como funciona esse coração de Deus, de Jesus. Ele fala que ele é manso e humilde. Primeiro, nós vamos falar do humilde. O que quer dizer a palavra humilde aqui nesse texto? Humilde, ele quer nos mostrar como ele é acessível, como ele é de fácil a chegar perto dele, como não é difícil acessar o coração de Jesus, como não é difícil estarmos próximos dele, como ele tem vontade de se relacionar conosco. E como ele vai se relacionar conosco, se você assim o permitir. Ele é humilde, porque ele está disposto de te ouvir, disposto de te escutar, e sem sombra de dúvida,
disposto a te aceitar. Ele é manso. E às vezes a gente entende a palavra manso de uma outra forma, e não é essa mansidão que está falando aqui. Manso, e Jesus não é nem um pouco isso. Manso no sentido de, eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, não é esse sentido de mansidão que nós estamos falando. É no sentido de que ele é manso e como ele é pacificado. E como aqui, não aqui na CB Paz, mas como aqui, nos braços de Jesus, nos braços daquele que morreu por mim e morreu por você, você vai encontrar refrigério e paz para a sua alma. Como você vai encontrar uma divindade disposta a carregar o seu fardo, disposta a lutar as suas batalhas, vencer as suas guerras, quando você entrega esse fardo para Ele. Então essas duas partes aqui, eu espero que os irmãos tenham entendido a importância do coração de Jesus, ser humilde e manso. E outro ponto muito interessante nesse versículo é que ele garante que depois que você for até Ele e entender que Ele é manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para a sua alma. Está garantido que você vai encontrar descanso para a sua alma. E o descanso para a sua alma, ele não está falando só aqui da nossa vida terrena. Aqui na nossa vida terrena, nós temos muita promessa para desfrutar nos braços do Pai. E são boas promessas. Mas ele está falando da sua alma, de quando você estiver na eternidade, de quando você for viver com Ele na eternidade. É aí que ele está dizendo que você vai encontrar um descanso para a sua alma. Gostaria também de estar lendo um versículo em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2, que vai falar da alegria que Jesus teve quando a gente mantém os olhos fixos nele. Eu vou ler aqui para a gente não se perder. Diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus Pai. Meus irmãos, o que está dizendo aqui nesse versículo? O que o escritor de Hebreus quis falar com o povo naquela época? Que Jesus, ele tem prazer em receber a gente aqui com pecado, com defeitos, com falhas, com transgressões, que ele ama fazer isso que ele está fazendo hoje. É como se ele tivesse uma sensação de dever cumprido. Quando um pecador vem aqui até a frente, entrega a vida para Jesus, ele lembra daquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás e fala: valeu a pena, eu estou feliz porque hoje esse pecador se arrependeu, estou satisfeito porque esse pecador se propôs a mudar de vida, porque esse pecador encontrou um refrigério verdadeiro para a sua alma. Fazendo um paralelo muito simples, muito rápido, eu viajo muito e fico muito tempo na estrada, e às vezes a estrada está tendo uma reforma, então tem aquele instrutor de pare e siga, para poder indicar quem é para ir e quem que não é para poder estar passando. E sempre que você passa naquele instrutor de pare e siga, ele está muito feliz ali, você dá um tchauzinho para o cara dá um tchauzinho, dá um sorriso. Jesus, ele se sente exatamente dessa forma, com a sensação de dever cumprido, quando você se entrega a vida para Ele, quando você vem aqui, entrega os seus fardos, entrega as suas preocupações, entrega as suas dificuldades para Ele. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, e essa eu gostaria que os irmãos respondessem no íntimo de vocês, e eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, não sabiam, mas o que Jesus está fazendo agora? O que Jesus está fazendo nesse exato momento, na eternidade? O que vocês me responderiam? Façam uma reflexão aí, pense, o que Jesus está fazendo nesse exato momento, lá na eternidade? Minha cabeça, para falar a verdade, eu sou criativo, eu pensei muita coisa, mas eu vi aqui em Hebreus capítulo 7 também, versículo 25, que diz o seguinte: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Jesus está do lado de Deus Pai, na direita de Deus Pai, como nós lemos aqui agora, intercedendo por mim e por você. Em João 19, capítulo 30, Jesus, quando ele termina de morrer, ele fala: está consumado.
que no original quer dizer tetelestai, que nada mais, nada menos quer dizer está pago. Jesus fica do lado de Deus, Deus Filho fica do lado de Deus Pai, dizendo o seguinte: tetelestai, está pago, eu paguei por eles, não existe pecado sobre a vida dele, não existe pecado não existe condenação sobre a vida dele. É isso que ele está fazendo. Mas antes de qualquer coisa, eu não queria criar a impressão aqui de que Deus Pai é um Deus julgador, severo e bravo, digamos assim, e Deus Filho é um advogado incansável com o melhor argumento do mundo. Não. A palavra de Deus, em João capítulo 6, versículo 37 e 38, vai dizer o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. O que eu quero dizer rapidamente com esse versículo? É que a função de Deus Filho é interceder por mim e por você através do Espírito Santo, e a função de Deus Pai é te perdoar, é me perdoar. Se nós temos o melhor julgado, o melhor advogado do mundo, que pagou, como na palavra dele mesmo está dizendo, tetelestai, está pago, nós temos o melhor juiz do mundo também, que está disposto a te perdoar, disposto a te amar, disposto a te receber, independente de qual seja o seu pecado. Hoje, meus irmãos, eu estava indo para o prédio onde eu trabalho, e na entrada do prédio tinha um mendigo, tinha um usuário de droga, um dependente químico. E sabe qual que é a diferença minha e sua para ele? Nenhuma. A diferença minha e sua para ele é que você e eu já achamos onde que tem o pão da vida. É só isso. Nós não temos diferença nenhuma daquele mendigo que estava ali hoje, sem saber o que estava fazendo, não conseguiu tomar nenhum copo de água que eu entreguei para ele. A diferença é só que nós já achamos o pão da vida. E Jesus e Deus ama todos da mesma maneira. Não adianta você querer, eu e você queremos racionalizar, entender como é que funciona o coração de Deus. Nós não vamos conseguir, porque ninguém explica esse amor tão grande de uma divindade, de Deus vivo, que estava lá no céu, descer aqui na terra, pagar por uma conta que não era dele, para que você possa voltar um dia e reinar com ele. Não vai ser eu que vou conseguir explicar isso para vocês. Vou dar um exemplo. O pastor falou sobre Judas, no culto passado, citou hoje também. Estava na ceia, na última ceia de Jesus, todos os discípulos. Você acha que ele não sabia que Judas ia o trair? E mesmo assim ele sentou e comeu com ele? Vocês acham que ele não sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes? E mesmo assim ele estava lá, sentado com ele? Estava lá João também, discípulo amado. Jesus, Deus, não vai fazer acepção de pessoas. Nós estamos vivendo hoje o período da graça, o período onde Jesus está disposto a nos perdoar, a nos amar, a nos receber, a viver uma vida comigo e com você. Agora uma pergunta para você que talvez está se ambientalizando nesse clima de igreja, nesse momento, né, de viver uma vida com Jesus, está começando uma caminhada. Foi o seguinte, às vezes você pode pensar, não, mas como é que faz para eu poder acessar esse amor e essa graça que você está falando? Gente, é mais simples do que a gente imagina. Às vezes, a gente, na nossa vontade de falar, de conversar e tal, a gente acaba problematizando e dificultando uma coisa que é muito simples, que o próprio Jesus deixou na sua palavra para mim e para você, que não é difícil da gente entender. Que quer dizer, que fala o seguinte, Mateus capítulo 10, versículo 31 e 32. Vocês vão entender como é fácil acessar a janela da graça, como é fácil entrar pela janela da graça, que diz o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos céus. Meus irmãos, o que está dizendo aqui nesses 2 versículos que a gente leu aqui? Você tem que vir aceitar Jesus. O pastor pode fazer aqui um apelo, assim quando acabar a palavra. Se você levantar sua mão e aceitar Jesus, está aqui, está garantido que você vai confessar e ele vai confessar diante do Pai, para você, vai confessar você diante do Pai dele. Mas, meus irmãos, eu preparando essa palavra, o Espírito Santo me cobrou, e eu precisei de falar
a verdade sobre o amor de Deus e sobre a ira de Deus. Na palavra de Deus diz o seguinte, que Deus é tardio para irar, mas não diz que ele não ira. Deus é tardio para irar, ou seja, ele está tendo muita paciência. Às vezes, foi a primeira pregação que você está escutando sobre o amor de Deus. Às vezes, é a milésima. Às vezes, você já aceitou Jesus. Às vezes, você está brincando com a cara de Deus. E minha avó ali, estou me lembrando, quando eu aceitei a Jesus, eu cheguei perto dela e falei assim, ô vó, agora eu sou crente, aceitei Jesus e tudo mais. Ela virou para mim e falou assim, olha, ficou muito feliz, falou que orava por mim por todos os dias, mas depois ela virou e falou assim, olha, você não brinca com a cara de Deus não, viu? E Deus não quer que a gente brinque com a cara dele mesmo não, viu gente? Ela falou isso está escrito em Gálatas, né? Que a gente não deve zombar com a cara de Deus, porque Deus é tardio para irar, mas ele ainda se ira. E ele está tendo muita paciência comigo e com você, muita insistência, às vezes são muitos convites, muitas palavras de libertação para os seus pecados, muitas oportunidades de deixar a vida pecaminosa para trás, mas vai chegar um dia, que na palavra de Deus diz em Apocalipse, que ele vai julgar um a um, ele vai chamar um por vez, e nós vamos ter que prestar conta, e ele não vai deixar eu e você esquecer de todas as oportunidades que tivemos de aceitar a Jesus, porque se no céu nós vamos viver a plenitude, a totalidade, vamos viver 100% do amor de Deus, no inferno, os que ficarem lá, vão viver a totalidade da ira de Deus. Isso é uma verdade. E eu não poderia deixar de falar isso para os irmãos aqui hoje. Porque, conforme nós conversamos aqui hoje, Ele é manso, Ele é humilde, Ele quer te perdoar, Ele quer carregar o seu fardo, Ele é fácil acesso, você vai achar paz nele, Ele está intercedendo por você, Ele está advogando a sua causa, Ele está vivendo a sua batalha, mas Ele é tardio em irar. Na palavra diz que Ele vai chegar um momento que Ele vai julgar a cada um de nós, que Deus é justo. Deus é amor e Deus é amor demais, mas Deus é muito e muito justo. Agora, meus irmãos, fazendo um paralelo que gostaria de dizer para os irmãos aqui que já creem em Deus, que já vivem esse amor, e que eu pedi que no início dessa palavra continuasse prestando atenção. Eu vou contar um caso bíblico que está lá em Marcos, depois vocês podem estar procurando, acho que é Marcos 16, que diz o seguinte: Jesus morreu, passou 3 dias, ressuscitou. Após esses 3 dias ele encontrou com Maria e com a outra, Maria Madalena e com outra Maria, e elas assustaram. Jesus falou: não, acalme, sou eu, está tudo bem, ressuscitei. E falou com eles: fala com meus discípulos para me encontrar lá na Galileia. E o que é a Galileia para mim e para você aqui hoje? O que representa essa Galileia que Jesus falou com os discípulos? É onde eu e você vivemos o primeiro amor. É onde nós fomos impactados, talvez por esses 3 pontos que eu citei aqui, talvez por outros motivos, mas onde Jesus se revelou a mim e a você, para que a gente pudesse estar caminhando com Ele. E hoje eu faço um convite, para que, não que você volte para aquele tempo de empolgação, de muita falazada e tudo. Isso também, pode voltar a pregar para todo mundo e falar para todo mundo. Isso é uma bênção. Eu às vezes me pego sendo assim com as outras pessoas, eu acho que isso é uma bênção. Pregar o Evangelho é uma oportunidade única que Deus deu para mim e para você. Mas eu queria falar de onde começou o primeiro amor, onde começou o seu primeiro relacionamento com Jesus, onde começou tudo. Às vezes hoje vai ser o primeiro dia de muita gente começar um relacionamento com Deus Pai aqui hoje. Às vezes hoje vai ser o momento de eu e você relembrarmos tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que Deus preparou para nós. Mas que tanto eu quanto você venhamos a entender a importância de estarmos chegando mais próximos de Deus, de estarmos entregando todos os fardos para Jesus, que está cansado, sobrecarregado. Às vezes você aceitou Jesus, já tem 10 anos, já tem 20 anos, já tem
5 anos, às vezes tem meses, eu não sei qual que é a sua história, às vezes você ainda não entregou Jesus, entregou sua vida para Jesus, mas que hoje você está tendo a oportunidade de fazer isso, e que não despreze essa oportunidade, não deixe essa oportunidade passar, porque pode ser a primeira, mas pode também ser a última. E eu tenho certeza que se você aproveitar essa oportunidade que você está tendo, Deus vai te honrar, Deus vai te receber como filho. Eu me recordo da parábola do filho pródigo, que muito se fala do filho, do outro filho, do filho que saiu, do filho que voltou, mas pouco se fala do pai. E o pai ele já estava lá esperando o filho, quando o filho desceu, né? Quando o filho estava chegando, o pai já estava lá esperando. E é assim que Deus está aqui hoje, te esperando para poder relembrar o primeiro amor, ou te esperando para te aceitar pela primeira vez. Depende de você, eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas eu tenho certeza que se você voltar àquele tempo de primeiro amor, você não vai se arrepender. E também, se você receber o primeiro amor como a primeira vez, você também não vai se receber. Vou fazer uma oração. Pai querido, Pai de amor, Tua palavra foi ministrada, Senhor. Foi falado, meu Deus, sobre o amor de Deus, sobre o Teu carinho, Senhor, com a vida de cada um que está aqui, Jesus. Pai, eu te apresento essas vidas, Deus, e só o Teu Espírito Santo para convencer essas almas, Senhor. Só o Teu Espírito Santo para mudar essas realidades, Senhor. Eu te clamo, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha fazer de novo naqueles que precisam que faça de novo, Pai. O Senhor venha, Pai, mudar a sorte daqueles que escutaram a palavra dessa pela primeira vez, Pai. Dê coragem, Senhor. Dê ousadia, Deus, aos Teus filhos que entraram aqui nessa casa hoje, Pai. Visita cada coração, meu Deus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém.